Saudamos a todos na maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus, com o propósito de dar a Ele o devido louvor e adoração, pois Ele é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória, pois Ele é o verdadeiro Deus. Nessa oportunidade também queremos saudar você que está nos acompanhando no Facebook, está aí na sua casa, seja aqui em nossa cidade, seja em outro lugar. Para nós é motivo de alegria poder ter você nos acompanhando e juntamente conosco estar se colocando na presença do nosso Deus. Convidamos você e todos aqueles que se fazem presentes para que estejamos curvando a nossa fronte, fechando os nossos olhos e colocando-nos na presença do Senhor, pedindo a Ele a sua misericórdia, pedindo que Ele venha perdoar os nossos pecados, para que possamos nos encontrar diante do Senhor nesta noite, como Ele requer, como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Falemos com o Senhor. Senhor, neste momento nós nos apresentamos diante do Teu altar, confiados nos méritos do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Tu enviastes a este mundo com o propósito de se tornar o único Salvador para a humanidade. Te agradecemos e Te louvamos porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. E temos então, ó Deus, a oportunidade de podermos estar reunidos neste lugar, na Tua presença, com o propósito de nós estarmos prestando o culto que a Ti é devido. Cremos que o Teu Espírito Santo habita em nós. Cremos que o Teu Espírito Santo manifesta a Tua presença neste lugar, porque aqui nos reunimos em Teu santo e bendito nome. E o Senhor prometeu, através do Teu Filho amado Jesus, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, o Senhor se faz presente. Te louvamos, ó Pai, porque temos o número de vários irmãos conosco, não apenas aqui neste lugar, mas em vários outros lugares nos acompanhando e se colocando diante do Senhor em oração, consagrando a Ti este ato de culto. Queremos, ó Pai, suplicar que o Teu Espírito Santo, na sua plenitude, possa se manifestar nesta hora em nós e através de nós. E assim o Teu nome seja glorificado, através da edificação da Tua igreja e através da conversão de muitos que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que neste tempo de pandemia, o Senhor possa manifestar a Tua misericórdia, trazendo a cura para a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, onde farei a leitura do versículo 13 até o capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 5, versículo 11. Carta onde o apóstolo Paulo ele trata acerca da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele traz uma admoestação à igreja dele, para que esta estivesse vivenciando, experimentando, provando do consolo de Deus diante da adversidade da vida que conduz o ser humano à realidade da morte física. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao capítulo 5, versículo 11. Quem puder se colocar de pé, façam neste momento.
Você que está na sua casa, também faça uso das Escrituras e acompanhe a leitura que faremos neste texto. Prestem bastante atenção, meus amados. Olha o que Paulo nos diz, palavra oportuna para esse tempo, quando esta pandemia tem assolado o mundo, causando morte na vida de tantos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos ou morramos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Novamente, leiamos todos juntos o verso 18 do capítulo 4. Todos juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Podeis sentar. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Que palavras? Palavras de esperança, palavras de vida eterna, palavras de salvação. Meus amados, a nossa esperança em Cristo Jesus vai além da morte física. A nossa esperança em Cristo Jesus é para a eternidade. A nossa fé em Jesus, o fim dela, não é para esta vida terrena, passageira e efêmera. A nossa fé em Jesus é para a eternidade, para o novo céu e para a nova terra. Então, meu amado, o que Deus está dizendo para mim e para você? Não nos entristeçamos como os demais que não têm esperança. E aí o que diz a palavra? No momento da tribulação, no momento em que muitos
estão morrendo, porque a expressão usada por Paulo, aqueles que dormem, se referindo àqueles que têm Cristo e estão morrendo. Não devemos nos entristecer. Por quê? Porque a nossa esperança em Cristo Jesus vai além do túmulo. Então, meu amado, você tem trazido isso no seu coração, neste tempo no qual nós estamos nos deparando com uma situação difícil, quando muitos estão enfermos, e não apenas da Covid-19, mas de outras causas de morte, estão partindo. Que você, meu amado, possa lembrar que a nossa esperança em Cristo não é nesta vida. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. E aí Paulo diz, e aí a nossa pregação foi vã. A fé que vocês depositaram no evangelho que pregamos a vocês também se tornou vã. Mas Paulo então argumenta: não, há ressurreição dos mortos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte. Portanto, aqueles que têm Cristo e morrem, não morrem, pois eles estarão vivendo a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse tempo de calamidade é um tempo no qual precisamos ter palavra de consolo para muitos. E você tem tido esta oportunidade, eu sei disso. É uma oportunidade que você tem de dizer às pessoas que há esperança a despeito da morte. Há esperança, e essa esperança está em Jesus. Então, que possamos nos consolar com estas palavras de vida eterna, com estas palavras que enchem o nosso coração de gozo eterno, que é uma alegria indizível. Por quê? Porque o que temos em Jesus é algo que nem a morte física pode nos tirar, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte. Então vamos adorar o nosso Senhor. Convido o conjunto para que esteja se posicionando e vamos cantar cânticos espirituais que falam-nos daquilo que temos em Jesus, a esperança da vida eterna, que enche o nosso coração de consolo em meio a este momento no qual nós estamos vivendo. Adoremos o nosso Deus. Som, aí foi. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar nos colocando de pé, cantando a música Além do Pó. Aleluia.
Porque Ele vive. Tu és soberano. Sobre o céu, tu és Senhor,
Amém, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para te adorar. Aqui estamos para te cultuar. Aqui estamos, ó Pai, porque o Senhor é Deus e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, ó Deus. Ó Deus, te exaltamos, te adoramos, te engrandecemos por tudo que tu és, por tudo que tens feito nas nossas vidas. Amém, Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Tu és soberano, Senhor. Tu está acima de todas as coisas. É verdade, tu és o Deus que tem o controle de tudo e todos. Louvado seja o teu nome. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, queremos te cultuar, queremos, ó Pai, render aos teus pés, porque sem ti nada somos, sem ti nada faremos. Aqui estamos, ó Pai, prostrado diante do Senhor, reconhecendo que somos pequenos, somos pecadores e dependemos exclusivamente do Senhor. Amém. Fica conosco, ó Pai, continue direcionando, ó Deus, este culto que prestamos ao Senhor. É em nome de Jesus que nós te adoramos e te rendemos graças para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Como é maravilhoso, como é gostoso nós podemos cantar verdades como estas, que nós afirmamos diante do nosso Deus. Não apenas acerca de quem Ele é, mas também acerca de quem nós somos. Frágeis, limitados, pequenos, mortais, e que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, manifesta para conosco em Cristo Jesus. Amém. Bem, meus amados, antes de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, quero lembrá-los que se você trouxe a sua oferta missionária para o Senegal, você pode fazer o depósito da sua oferta ali na portaria, depositando a sua oferta ali na caixa indicada para isso. Dízimos e ofertas, você pode fazê-lo em todos os cultos, ali o gasofilácio também está na entrada, e você pode fazê-lo normalmente. Quero também estar lembrando os irmãos, que esta oferta que é levantada hoje é para o Senegal. E estejamos lembrando de orar pela nossa irmã missionária Ronalda. Ela deverá estar vindo para o Brasil para cuidar um pouquinho da sua saúde. Nós a acompanhamos em oração. Com isso, ela teve que submeter uma cirurgia de apêndice, teve dificuldades de recuperação e está tendo alguns incômodos, então ela virá para o Brasil para estar melhor tratando a sua saúde. Então estejamos orando por ela, nesse contexto da pandemia, e também pela sua família, seu esposo, José, os seus filhos que vão permanecer no Senegal. Então neste momento vamos levantar o clamor pelo Senegal, feche os seus olhos e coloque-se na presença do Senhor, intercedendo por este trabalho que temos apoiado, bem como também orando pela missionária Ronalda, para que Deus esteja dando-lhe a recuperação completa da sua saúde e guardando-a neste tempo de pandemia. Ó Deus, neste momento nós apresentamos diante do Teu altar o país do Senegal. Sim, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daquele país. Rogamos, ó Pai, pelos missionários que lá trabalham. Amém. Que o Senhor venha guardá-los e protegê-los, provendo a eles todos os recursos para se manterem e para desenvolverem o trabalho missionário para o qual o Senhor nos tem chamado a realizar naquele lugar. Coloco neste momento a vida da nossa irmã missionária Ronalda, a vida do seu esposo José e a vida dos seus filhos. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar sustentando eles ali. E a tua serva Ronalda esteja dando-lhe a completa recuperação da sua saúde. Se é do teu propósito que ela venha para o Brasil,
para cuidar da sua saúde, que o Senhor esteja assim confirmando e trazendo-a debaixo da tua paz. Se nós, de teu propósito, cremos que o Senhor também pode manifestar a tua cura na sua vida, mesmo ali no Senegal. Rogamos, ó Pai, que aquele trabalho, ele possa ser, Deus, ser instrumento do Senhor para trazer tempo de avivamento ao país do Senegal. Que aqueles meninos de rua que têm ouvido a tua palavra, eles possam se converter e se tornar grandes líderes daquele país, sendo instrumentos do Senhor para conduzir aquela nação a conhecer a Ti como único e verdadeiro Deus e ao Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém. É no nome de Jesus que assim oramos e rogamos estas bênçãos. Amém. Amém. Quero lembrar os nossos jovens e adolescentes e toda a igreja que teremos o nosso Acamupupa, Norte Afã, mais que um admirador, um discípulo, é o tema. O preletor é o pastor Paul Wagner, da Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, Paraná. Será mensagens, né, de vídeo, né, porque nós não podemos ter os eventos como eram realizados por conta do contexto da pandemia, e vai acontecer no dia 30 de julho, 31 e 1º de agosto. Né? Então, sempre à noite, das 19 horas às 20 horas, usando todas as medidas de prevenção, distanciamento e assim por diante. Os jovens e adolescentes fizeram a sua inscrição e a igreja esteja orando por este trabalho para que venha ser bênção na vida dos nossos jovens e adolescentes. As crianças podem, então, neste momento, se conduzirem para o pátio, onde terão a oportunidade do culto ao Senhor, com a tia Olha, a tia Sandra e a tia Carlinha hoje. Então, podem todas as crianças ir lá para o pátio. Irmãos, em uma das nossas últimas mensagens, nós estivemos refletindo nas palavras do profeta Amós, no capítulo 4. Naquela oportunidade, nós falamos sobre o encontro marcado por Deus, no qual todos nós compareceremos diante dele. Verificamos então, à luz das Escrituras, que este encontro ele é inesperado, inevitável e definitivo. E por que ele é inesperado, inevitável e definitivo? Porque ele pode acontecer de duas maneiras: ou pela morte física, ou pela volta de Cristo Jesus na consumação dos séculos. Diante deste encontro marcado por Deus, a admoestação então de Amós para nós, naquela oportunidade, foi esta: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Por quê? Por que nós temos que nos preparar para termos este encontro com Deus, seja pela morte física ou pela volta de Cristo? Porque o céu, meu amado, é um lugar preparado por Jesus para aqueles que estão preparados nele. Se alguém não estiver preparado em Cristo Jesus para este encontro, seja pela morte física ou pela volta de Cristo, o destino eterno será inferno e não o céu. Em outro culto, meu amado, nós falamos sobre a volta de Cristo, que está profetizada nas Escrituras, cujos sinais estão se cumprindo conforme as Escrituras, para este momento que o levará à consumação dos séculos. E a pergunta que levantamos foi esta: ele vem, você vai? Você vai morar no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém? Hoje, meu amado, eu quero falar sobre a morte física, que é a outra maneira em que o encontro com Deus se dará, a qual também é inesperada, é inevitável e é definitiva. Pois o encontro, meu amado, ele é marcado por Deus, e é Ele que soberanamente tem os nossos dias contados, conforme diz o salmista Davi no Salmo 139. Conforme também diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir.
Também, meu amado, eu e você não sabemos o dia, nem a hora e nem como vai ser e vai acontecer a morte física. Qual será a causa da morte? Se de Covid-19, se é de câncer, de infarto, de acidente, de catástrofe natural, de bala perdida, de erro médico, de velhice. O fato é que não podemos evitar, mesmo que queiramos, evitar a morte física. Chegou o dia do encontro marcado por Deus, seja com vacina ou sem vacina, seja com medicamento ou sem medicamento, seja por causa da Covid, assim será. Toda causa de morte física, diante do controle e da soberania de Deus, é causa secundária. Ele é o que tira a vida e o que dá a vida. E ponto final. Nosso Deus é soberano. Ele é soberano sobre a vida humana. Também, meu amado, ela é definitiva. Diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Morreu fisicamente, se não houve conversão a Jesus Cristo, segundo as Escrituras, enquanto estava vivo sobre esta terra, acabou a oportunidade de salvação, está condenado à segunda morte, que é o sofrimento eterno. Pois bem, diante da realidade da morte física, que todos os vivos terão que enfrentar, salvo aqueles que ainda estiverem vivos no dia da volta de Cristo, eu convido você então a abrirmos a palavra do Senhor para meditarmos em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, onde faremos a leitura, aqueles que puderem se colocar de pé, do versículo 20 ao versículo de número 28. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo de número 28. Palavra de Deus para nós nesta noite. A minha oração é que esta palavra seja consolo para você, como foi para mim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos que morreram. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Amém. Oremos. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa edificar e salvar vidas através da Tua palavra lida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar.
morte? Você tem medo de morrer? Eu não tenho, não. Não tenho medo, não. Só não quero morrer novo, mas não tenho medo, não. Bem, meus amados, essa pergunta ela se faz necessário levantarmos. Ainda mais por conta do contexto que o mundo no qual estamos vivendo. Ainda, meu amado, nós estamos no meio da turbulência da pandemia Covid-19. Ainda o homem não tem o controle desta situação, pois nem as autoridades, nem aqueles que são os mais peritos na área das pesquisas, na área da saúde, não conseguiram ainda de fato trazer uma resposta àquilo que o mundo está precisando em termos de conter este mal da pandemia da Covid-19, que está aí ameaçando vidas e trazendo aflições a muitos corações. Meus amados, dentre as várias aflições que esta pandemia tem trazido, nenhuma delas se compara com a morte física das pessoas. Quem tem acompanhado o dia a dia do monitoramento do avanço desta pandemia e como ela tem se comportado em todo o mundo, inclusive no Brasil e nas suas regiões, estados e cidades, sem dúvida, a maior dor é a morte de muitos. Os boletins têm sido trazidos no final de cada dia, fazendo a contagem dos contaminados, fazendo a contagem dos curados, fazendo a contagem dos suspeitos e também fazendo a contagem dos óbitos, isto é, daqueles que têm sido vencidos por conta da enfermidade que este vírus tem lhes causado. Portanto, meu amado, sem dúvida, esta pandemia, ela é uma calamidade mundial que está assolando as nações, sendo a causa de muitos óbitos em todo o mundo. Hoje, meus amados, segundo as estatísticas, já morreram no mundo de Covid 610.668 pessoas. Só no Brasil já morreram 80.409 pessoas. No Mato Grosso, 1.369 pessoas. Por mais, meu amado, que o índice de morte, comparado com outras causas, não seja maior, a forma que ela se estabelece tem sido muito dolorosa. São muitos que estão perdendo entes queridos. E esta perda, ela tem sido dolorosa em muito por dois motivos. Primeiro motivo, em muitas famílias não é apenas um ente querido que está morrendo, mas tem morrido 2, 3, 4 pessoas da mesma família, pais, filhos, irmãos, avós, cônjuges, algo não corrente em outras causas de morte, com algumas exceções. Essa semana mesma passada, aqui no Mato Grosso, morreu o médico, a mãe e o avô. O médico e a mãe morreram no mesmo dia de Covid-19. Segundo motivo, é como esta perda acontece. Pois aqueles acometidos da enfermidade decorrente desta pandemia, por ser contagiosa do vírus, têm que ficar isolados, não podendo ter assistência presencial da sua família ali ao lado do seu leito de enfermidade. E depois, quando o óbito acontece, esses mesmos familiares não podem velar o corpo, contando com a presença de outros familiares, amigos, conhecidos, que prestariam solidariedade em um momento de dor como este. Meu amado, sem dúvida é muito triste este quadro de morte. Nesta noite, quero lembrá-lo que, em meio a este contexto, o nosso Deus continua soberano, cuidando de todos nós. Amém? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo muito bom. Ele continua sendo bom demais. Por isso, nesta noite, meu amado, eu quero lhe afirmar que, como crentes, à luz do texto que lemos, não devemos temer a morte física, seja ela pela Covid ou por outra causa.
não devemos temer a morte física. E você deve estar pensando, pastor, por que não devemos temer a morte física como crentes? Meus amados, há algumas razões fundamentadas nas Escrituras que nos garantem promessas do Senhor que vão além do túmulo, vão além da morte física. E olhando, meus amados, para o texto que lemos, nós vemos que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 desta sua primeira carta aos Coríntios, ele traz uma exposição maravilhosa, completa e perfeita, inspirado pelo Espírito Santo, acerca da doutrina da ressurreição. E ele começa então partindo de que a mensagem do Evangelho acerca de Cristo Jesus é uma mensagem de esperança viva, que vai além do túmulo. E ele então fala sobre a ressurreição de Cristo. E ele então relata vários que foram testemunhas oculares de que de fato Cristo Jesus venceu a morte e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao trazer estas testemunhas oculares, ele mesmo dá o seu testemunho, que ele mesmo, Paulo, quando era Saulo, perseguidor da igreja de Cristo, Cristo vivo, ressurreto, lhe apareceu no caminho para Damasco. Quando então ele foi alcançado pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Paulo levanta a questão, porque havia uma falsa doutrina corrente entre aqueles irmãos de que não havia ressurreição de mortos. E Paulo então, usando da lógica, ele diz, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã foi a nossa pregação, vã foi a nossa fé, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não, meu amado, o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Amém. Porque a nossa esperança em Cristo Jesus não se limita a esta vida. E aí Paulo, meu amado, nesse texto, ele parte desta verdade, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo então ele as primícias dos que dormem. Se ele ressuscitou, venceu a morte, todo aquele que nele crê também vence a morte. Amém? Amém? Então, meus amados, por isso nesta noite eu quero afirmar que como crentes não devemos temer a morte física, seja ela pela Covid ou por outra causa. E quais são as razões das Escrituras que nos garantem de que não devemos temer a morte? Pois nós temos várias promessas que vão além do túmulo. Meus amados, é preciso nós entendermos esta verdade, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Deus sempre, ele traz a nós a admoestação, dizendo, não temais, não se assombre, não tenha medo, não temais. Meus amados, nós somos tentados a sermos tomados por temores, enquanto vivemos nesta vida, em meio às tribulações que afligem a nossa existência terrena, efêmera e passageira. E todas as vezes, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus repreendeu os seus discípulos, dizendo para eles, porque tendes medo, ele diz, porque sois homens de pequena fé. No caso de Pedro, naquela mensagem do domingo passado, quando ele desviou o olhar de Jesus e olhou para as ondas e para o vento contrário, e ele começou a afundar, e aí Jesus o repreendeu dizendo, homem de pequena fé, por que duvidastes? Para os seus discípulos, por que sois tímidos e não tendes fé? Então, meus amados, o temor que sobressalta o nosso coração nas mais diferentes situações e circunstâncias da vida, são temores que levam-nos a avaliarmos a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim sermos desafiados a amadurecermos na nossa fé, para que não tenhamos medo das aflições e das consequências que as tribulações da vida podem nos trazer, a ponto de nos colocar num leito de enfermidade que vai nos levar à morte física. Portanto, meu amado, quais são essas razões? A primeira razão, meu amado, porque à luz da palavra do Senhor, eu creio que nós não devemos temer a morte
física, é porque a vitória de Cristo sobre a morte é a nossa vitória também sobre a morte. O que ele declarou em João 11, 25 e 26? Quando ele chegou na casa de Marta e de Maria, pois Lázaro havia adoecido e aquela doença levou ele à morte. Jesus então declarou para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele perguntou a ela: crês isto? Meu amado, Jesus venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e a sua vitória é a garantia da nossa vitória também sobre a morte. É isto, meu amado, que acabamos de ler no texto de 1 Coríntios, capítulo 20, capítulo 15, a partir do verso 20. Se de fato Cristo ressuscitou, Ele é as primícias dos que dormem. Assim como a morte entrou por um homem através de Adão, a vida, a salvação veio através de um homem, quando Jesus se vestiu de pele humana e de forma vicária, substitutiva, Ele morre a minha morte e a sua morte, para que eu e você tenhamos a esperança que vai além do túmulo. Então, meu amado, esta é a primeira verdade. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele triunfou sobre a morte, e agora a morte não tem mais a última palavra. A morte foi tragada pela vitória. Este fato é a garantia de nossa vitória também sobre a morte. Isto, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma segunda razão, meu amado, a segunda razão porque nós não devemos temer a morte física é porque não estamos desamparados e sozinhos na hora da morte física. Amém? Amém. Você crê nisso? Eu creio. Pois a palavra de Deus me ensina isso. Que no momento que eu partir deste mundo, fechar os meus olhos deste mundo, eu não vou estar desamparado do meu Deus nesta hora. Veja, meu amado, o que Ele prometeu está em nós, no corpo físico de todo aquele que crê nele como Senhor e Salvador da sua vida. João 16, 7, o que Jesus disse? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O que é que o crente tem? O Espírito Santo, habitando nesse nosso corpo. Meu amado, Jesus voltou ao céu e enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar para sempre conosco. O que isso significa? Que o crente tem o Espírito Santo no seu corpo como Consolador. Não estamos abandonados, não somos órfãos, não caminhamos sozinhos pelos vales escuros da vida. O Espírito Santo Consolador está em nós e intercede por nós ao Deus que está sobre nós. Significa que quem tem Jesus e que está morrendo de Covid-19, porque muitos irmãos nossos se encontraram com o Senhor pela causa da Covid, pastores, irmãos, do nosso ministério, de outros ministérios, estes não estão morrendo sozinhos, apesar do isolamento dos seus familiares, eles estão sendo consolados pelo Espírito Santo no momento da sua partida. Amém. O que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, que o nosso Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação, e que é Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Amém. Até no momento da nossa morte física. Meus amados, temos o Senhor conosco, trazendo-nos o consolo, seja qual for a causa de morte. O Senhor está conosco na pessoa do Espírito Santo, o Consolador. O que disse Davi no Salmo 23, no verso 4? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu cajado ou o teu bordão,
a tua vara, o teu cajado me consolam. O que diz meu amado salmista no Salmo 116, no verso 15? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que isso significa? Que Deus cuida dos seus ao passarem pela morte física. Todo desamparo que deveria cair sobre eu, sobre você, sobre nós, nesta hora, caiu sobre o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele de forma vicária, substitutiva, Ele morreu a nossa morte. Foi isso que Ele declarou, meu amado, naquele momento doloroso no Calvário, quando a ira de Deus Pai, que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre nós, caiu sobre Ele. Diz a palavra, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactane, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, nesta hora, aquele que tem Jesus, tem a misericórdia de Deus manifesta em consolo, preparando este para entrar na eternidade. Assim temos o encontro com Ele, marcado por Ele. Então, por que o crente não deve ter medo da morte física? Primeiro, porque a vitória de Jesus sobre a morte é a nossa vitória também. Segundo, porque no momento da nossa morte física, nós não estamos desamparados. O Espírito Santo que habita em nós estará nos consolando no momento da nossa partida. Terceira razão, por que não devemos temer a morte? Porque a morte física para o crente é bem-aventurança. A palavra bem-aventurança, meu amado, é uma palavra que significa muito feliz, abençoado. E aí, meu amado, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que no livro do Apocalipse, que é um livro que foi escrito para consolar a igreja no momento da perseguição e mostrando o que vai acontecer na consumação dos séculos, revelando-nos que para que a vitória da igreja se estabeleça, Cristo vai conduzir essa história para o que vai acontecer. O livro do Apocalipse traz 7 bem-aventuranças. E uma delas diz ao momento da partida dos crentes, quando diz no capítulo 14, verso 13, então ouvi uma voz do céu dizendo: bem-aventurados quem? Os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Parece estranho, né? Como alguém pode ser feliz morrendo? Com Jesus. Quem vive com Jesus, no momento da sua morte física, esse momento será de bem-aventurança. É o que diz Paulo, ao dar o seu testemunho de fé em Jesus, quando ele declara em Filipenses: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz: é incomparavelmente melhor estar com Cristo, mas ainda não é o momento da minha partida. Meu amado, o que Paulo está dizendo? Que é lucro, não é perda, pois quem vive com Cristo nesta vida, ao morrer, começa a desfrutar do tesouro da vida eterna. O que Jesus disse para o ladrão na cruz que se converteu a Ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu lembro da avó Zu, mãe do Lulu, meu sogro. Ela sempre dizia, ela falou: olha, quando eu morrer, meus filhos, pastor, não é para ninguém chorar, é para todo mundo cantar. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. E ela dizia: quem tem Jesus não morre, pastor. Quem tem Jesus vai viver eternamente. Amém. Amém. Lembra daquele testemunho que eu dei, daquele cristão que vivia no Oriente Médio, onde os cristãos são perseguidos, todo dia tem um atentado, é uma bomba que explode, a guerra civil, e alguém conversando com ele perguntou: você não tem medo, você não fica angustiado? E ele declarou: não, eu não tenho medo, eu não fico angustiado. E aí a pessoa perguntou: mas por quê? Ele disse:
Se amanhã amanhecer um novo dia eu estiver vivo, é porque o Senhor está comigo. Mas se amanhã surgir um novo dia e eu estiver morto, eu estou com o Senhor. Então a morte para o crente é partir para a eternidade. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. É partir para a eternidade com Cristo. É levantar acampamento. É desatar o bote, atravessar para outra margem. É tirar os fardos das costas. Descansam de suas fadigas. É glória eterna, é céu, é estar no paraíso, é ir para o seio de Abraão, é ser recebida a alma pelos anjos e ficar aguardando a consumação dos séculos para ter de volta o seu corpo que voltou ao pó, transformado em um corpo agora incorruptível, conforme ensina a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Veja aí comigo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Várias trombetas serão tocadas, mas no ressoar da última, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém. Então, meu amado, a terceira verdade é esta: Jesus vai voltar gloriosamente para buscar a sua igreja. Naquele glorioso dia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor. Meu amado, essas verdades, elas devem dissipar do nosso coração e mente todo medo da morte. Pois não só temos a garantia da nossa vitória sobre a morte em Cristo Jesus, seja ela física e eterna, mas também o consolo quando passamos pela morte física. Diante dessas razões bíblicas, meu amado, não se permita ser um homem de pequena fé diante da morte física quando ela lhe chegar, porque é Deus lhe chamando para o encontro que Ele mesmo marcou soberanamente. Ele é a causa primeira. A maneira da morte física acontecer é uma mera causa secundária, usada por Ele para ter um encontro com você na sua glória eterna. Isto, se você tem Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, meu amado, se você ainda não tem Jesus, você tem que ter medo sim. Pois pior do que a morte física será sofrer a morte eterna. Como então, pastor, não temer a morte? É você celebrar a vida, servindo o Deus que te dá a vida e o privilégio dela. Crendo de fato em Cristo Jesus, ser Ele a ressurreição e a vida, pois quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. Compreendendo que a fé e a esperança em Cristo Jesus não é para esta vida, mais do que o livramento da pandemia da Covid-19, eu e você precisamos do livramento da pandemia do pecado, a causa primeira dela. E temos então a promessa de que mesmo que venhamos a morrer fisicamente por conta desta pandemia, ou por conta de outra causa de morte, se você traz Jesus em sua vida,
creia, você tem dele o consolo ao passar pelo vale da sombra da morte, até o momento da sua partida deste mundo. E você tem a esperança que ao estar com o Senhor aqui, sendo por Ele consolado, você estará com Ele eternamente. Meu irmão, a sua morte será preciosa aos olhos do Senhor. Você vai dizer que de fato morrer é lucro. Que nesta noite você possa estar com o seu coração grato ao Senhor, sabendo que Deus está no controle. Ele nos livra da tempestade e Ele nos livra na tempestade. Muitos não tiveram e não terão livramento da tempestade da pandemia. Ela foi e será a causa de morte física de muitos. Mas eu tenho certeza, pelas Escrituras, que muitos têm tido e terão livramento na tempestade da pandemia. Mesmo estando no leito da enfermidade, mesmo estando isolado dos seus familiares, mesmo enfrentando o momento da morte física causada por esta pandemia, creio que muitos destes tiveram e terão do Senhor o livramento na tempestade da pandemia. Foram e estão sendo consolados, porque quando se passa no vale da sombra da morte, você não tem mais ninguém com você. Você olha para a direita, para a esquerda, não há nenhuma possibilidade, nenhum recurso ou esperança humana, seja física, seja material, seja familiar, para você se apegar. Mas você olha para cima e você então tem o Senhor. Cumpre-se neste momento o Salmo 23, verso 4. A presença manifesta do Senhor em consolo no momento da sua partida. Então, meu amado, tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando chegar o momento da sua morte, tenha dele o livramento na tempestade, sendo consolado pelo Senhor, vivenciando a bem-aventurança do Apocalipse, tendo a convicção e a certeza daquilo que Jesus declarou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É com Jesus no coração, porque a vida tem sentido e propósito quando se vive Jesus. Por isso Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amado, Jesus é o verdadeiro caminho que nos conduz à verdadeira vida, que vai além do túmulo. Que você possa estar seguro nas mãos do Senhor, sendo por ela cercado por trás e adiante, tendo dele o consolo no momento em que você vive aflições que põem em perigo a sua vida sobre esta terra. Lembre-se, Deus dá a vida e Deus tira a vida. No momento que Ele te chamar, por mais que medidas sejam tomadas na tentativa de livrá-lo da morte, sendo este o tempo de Deus para a sua partida para a eternidade, não tenha medo, porque nesta hora o Senhor está contigo, conduzindo pelo portal da morte. Ele soberanamente está conduzindo a nossa vida, a nossa história temporal. Devemos nele nos apegarmos, para termos dele a misericórdia e a graça em Cristo Jesus, e consequentemente não sermos alvos do seu juízo e principalmente do juízo eterno. Espero que você tenha prestado bastante atenção naquilo que você cantou nesta noite, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando a morte chegar, eu não vou temer. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos orar? Curva a sua fronte, fecha seus olhos. Se porventura, meu amado, você traz esse temor no teu coração, o Senhor Deus traz a você esta palavra para tratar este seu temor, esse seu medo, para te levar a ter convicção,
daquilo que você tem em Cristo Jesus. Você tem salvação, se Ele de fato é o Senhor e o Salvador da sua vida. E conforme diz Paulo aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz também, quem está em Cristo, nenhuma condenação há sobre estes. Porque a lei do pecado e a lei da morte não prevalece diante da lei da vida e da lei do Espírito. O mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus, ressuscitando Ele dentre os mortos, é o mesmo Espírito Santo que está conosco no momento da nossa morte, nos conduzindo para estarmos com o Senhor. A nossa alma, e assim aguardando a consumação dos séculos, o tocar da última trombeta, para que possamos voltar a nossa alma para o nosso corpo, que vai ressuscitar e vai ser transformado no corpo incorruptível. E aí corpo e alma estarão para sempre com o Senhor. Ah, meus amados, esta é a mensagem do Evangelho. A nossa esperança em Cristo Jesus não se limita a esta vida terrena, efêmera, temporal e passageira. Ela ecoa na eternidade. Então, se você tem medo da morte, meu irmão, trate esse temor diante do Senhor. Busque o consolo que o Senhor tem para você. No momento da tribulação, a maior necessidade nossa é de consolo. E Paulo diz que Deus é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então não existe, meu amado, um contexto no qual você esteja aflito, angustiado, que o nosso Deus não possa te visitar e não possa te dar consolo e te dar capacidade de passar na tempestade. Porque talvez o propósito de Deus não é te livrar dela, mas Ele te livra nela. É assim na vida de todo servo e serva do Senhor. Quantos que no passado foram curados de enfermidades humanamente incuráveis? Deus livrou da tempestade, da enfermidade, mas posteriormente morreram de velhice, morreram de acidente, morreram de outra enfermidade. Naquele momento Deus não livrou da tempestade, mas Deus livrou na tempestade, porque era o momento do encontro com o Senhor, o momento que o Senhor está fazendo a sua colheita dos seus santos. Por isso a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. É o momento que Ele toma para si aqueles que estão sendo comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Nos coloquemos em pé. Ó Deus, aqui estamos diante do Senhor. Quero dizer para Ti, ó Pai, que de fato há momentos que nós temos sido homens e mulheres de pequena fé. Temos permitido que o medo tome conta da nossa mente e do nosso coração, a ponto de vermos fantasmas, como os discípulos viram naquela ocasião, quando o Teu Filho Jesus estava andando sobre as águas. A ponto de nós, ó Deus, sermos tomados por angústias e ansiedades que não convém a nós, servos do Senhor. Ó Deus, aumente a nossa fé, para que tenhamos fé e não medo, quando formos afligidos pelas tempestades da vida, quando passarmos pelo vale da sombra da morte, e neste momento, este vale nos levar à morte física, que possamos crer que a morte não tem a última palavra mais sobre as nossas vidas. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Pois Ele declarou: no mundo passamos por aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a vitória dEle é a nossa vitória. Ó Deus, neste momento eu quero clamar ao Senhor, em favor daqueles que estão no leito de enfermidade, em favor daqueles que estão na UTI, entubados,
por conta, Senhor Deus, da Covid-19. Há irmãos em Cristo que estão assim. Há também pessoas não convertidas. Tem misericórdia destes que não estão convertidos. Ó Deus, porque não estão preparados ainda. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo consolo para aquele nosso irmão da Vila Aurora, o irmão Otávio, que está enfermo. Tem misericórdia dele, ó Pai, na UTI. Ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de tantos outros, ó Pai, que estão, ó Deus, isolados, sozinhos, dos familiares, mas não estão abandonados pelo Senhor. Ó Deus, que cumpra-se na vida destes teus servos aquilo que lemos da tua palavra, de que o Senhor está com o Espírito Santo Consolador, consolando os seus, cuidando dos seus, com a tua vara, com o teu bordão, com o teu cajado. Ó Deus, rogamos agora por aqueles que estão vivendo o luto e a dor de entes queridos que morreram da Covid-19 ou que morreram de outra causa de morte. Ó Deus, conforme diz a tua palavra, não devemos entristecer como os demais que não têm esperança. Ó Deus, nós temos esperança, e a nossa esperança é o Senhor. Por isso, ó Pai, traga consolo à tua igreja neste tempo de pandemia, neste tempo de tribulação. Traga consolo a todos aqueles que estão recebendo do Senhor esta palavra, para que assim, ó Pai, a tua igreja possa caminhar no consolo do Senhor. E conforme diz a tua palavra, a consolação que o Senhor dá à tua igreja é para nós nos tornarmos instrumentos para consolar aqueles que estão passando pela tribulação que estamos passando. Ó Deus, que a tua igreja seja bálsamo consolador para muitos que carecem de consolo, que estão em pânico, que estão tomados pelo medo desta pandemia, pelo medo do que ela possa lhes causar. Ó Deus, que possamos levar Jesus a estes corações, para que eles possam ter a esperança e a certeza de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. É no nome do teu Filho amado Jesus que assim oramos e pedimos: console a tua igreja. Amém. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja, meu amado, na sua vida, no seu coração, na sua mente, que no momento da tribulação, no momento da aflição, que no momento da enfermidade, que no momento do luto, que no momento da sua morte física, você tenha do Senhor o consolo e a certeza de que você estará com o Senhor para todo sempre. Amém. Que você possa trazer Jesus em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, tendo nele a esperança da vida eterna. Portanto, não tenha medo da morte física, pois o nosso Senhor Jesus venceu a morte e a sua vitória também é a nossa vitória. Tenhamos todos uma boa semana em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.